E aí, pessoal, questão de número 3 do capítulo 12, né? Equilíbrio e elasticidade. Nós temos aí uma questão de nível 1. Uma corda de massa desprezível está esticada horizontalmente entre dois suportes separados por uma distância de 3,4 metros, quando um objeto pesado de 3.160 newtons é pendurado no centro da corda. Ela cede 35 centímetros. Qual é a tensão da corda? Mas a gente voltou praticamente para o capítulo 5 e 6, né, que é das leis de Newton, né? A gente simplesmente aqui vai calcular, né, as decomposições das forças que atuam sobre o sistema. Só que nesse caso aqui nós temos os sistemas em equilíbrio, né, que tanto é que é o nome levado do capítulo. Então nós temos aqui as nossas duas barras, onde a corda está amarrada, né? Ela possui uma massa desprezível e um comprimento de 3,44 metros, né? 3 metros e 44 centímetros. A gente vai colocar aí um objeto, arredondando aí, de mais ou menos 316 quilos, né? Se a gente for considerar G como sendo 10, mas porém a gente está aqui sendo o mais preciso possível, né? Não estamos mais no ensino médio, então G é 9,8. Se a gente quisesse ser mais preciso ainda, colocava as outras casas decimais do G. E vamos colocar o objeto exatamente na metade do comprimento da corda. Então, colocando ele, a corda vai ceder 35 centímetros. Então, está aí o nosso sisteminha. Qual é a tensão na corda? Já que, aí vamos lá para o raciocínio. Já que o sistema é ideal, a massa da corda ela é desprezível e o ponto de apoio do nosso objeto de peso 3.160 kg é exatamente no meio da extremidade da corda, isso significa que a tração em ambos os lados da corda serão iguais. Então, a tração que eu descobri vai ser a mesma para cada lado da corda que está sustentando esse peso de 3.160 quilos. Esse problema, a gente tem que analisar a geometria dele. Mas antes, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma pequena ampliação aqui no nosso problema. Então, você tem ali um ponto de equilíbrio onde está conectada o peso e a corda, né? onde eles se conectam. Né? Então, está aqui onde nós podemos analisar a decomposição das forças que atuam sobre o sistema, como se atuasse só sobre esse ponto aqui que mantém o objeto em equilíbrio. Lembrando que o objeto entra em equilíbrio ao ceder 35 centímetros. Então, isso significa que a resultante das forças é nula no sistema. Né? Ele não vai se mover depois que cede os 35 centímetros. Dessa forma, podemos fazer o seguinte. Nós temos uma força de tração sobre essa corda, e também pelo passo em reação nesse ponto de equilíbrio. Nós temos também a outra força de tração exercida pela outra extremidade da corda, e nós temos a força peso atuante sobre esse ponto, causada pelo nosso bloco. Se você olhar no plano XY, né, nós podemos analisar dessa forma, nós vamos poder decompor as forças de trações que atuam sobre esse sistema. A gente pode analisar apenas no eixo Y, porque a gente pode fazer o seguinte. Nós vamos ter aqui uma componente Y, tanto da força de tração da extremidade direita da corda, quanto da extremidade esquerda da corda. Então, essa força de tração, que na verdade é duas vezes a força de tração, né? Porque essa é a força para essa tração e também para essa tração. Então, tem duas componentes aqui, tá? Então, ela está em equilíbrio em relação à força-peso. No eixo X, nós temos a componente X dessa e dessa, que estão em equilíbrio entre si. Né? A resultante entre elas é a mesma, né? Perdão, a força entre elas é a mesma, então a resultante é nula. Né? Mas ela não vai nos ajudar a encontrar o valor da tração da corda. O que vai nos ajudar é essa parte aqui no Y, pois nós temos uma variável conhecida, que é o peso do bloco, que está exercendo força no eixo Y.
que está em equilíbrio com a componente y, tanto da tração esquerda quanto da tração direita. Porém, há uma inclinação em relação ao eixo horizontal ou vertical, dependendo do que você queira, né, entre essa componente e o módulo da força. Vamos usar em relação ao eixo horizontal x, que é o que usualmente, ou corriqueiramente, ou comumente, a gente sempre está usando, se você olhar aí, todas as questões dos capítulos anteriores, ao qual a gente já estabeleceu quando as forças não estão paralelas aos eixos de referência nossa. Dessa forma, nós temos que saber qual é o ângulo aí que a tração faz em relação à horizontal. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, a inclinação da tração é justamente a inclinação que a corda faz em relação à horizontal. Então, se a gente souber qual é a inclinação da corda em relação à horizontal, a gente sabe qual é o ângulo e também, consequentemente, o ângulo com que a força de tração está sendo exercida. Para isso, a gente apela para Pitágoras. Então, se você olhar bem, esse comprimento aqui da corda é a metade do comprimento dela. Ou, perdão, esse comprimento aqui a gente não conhece, na verdade. Mas o comprimento horizontal a gente conhece. O comprimento horizontal é a metade do comprimento da corda. E a altura é exatamente os 35 centímetros. Então, nós temos o seguinte. Um triângulo retângulo de 35 centímetros e um comprimento de 1,72 metros, né, que é a metade da distância até o nosso poste, né? Que lembre-se que ele vai pegar exatamente na metade do comprimento da corda. Então, está exatamente no meio. Então, esse cateto aqui, né, se você seguir aqui o pontinho vermelho andando, ó, é justamente a metade do comprimento da corda, 1,72 centímetros. E a altura é o quanto que a corda cedeu, né, 35 centímetros ou 0,35 metros. Então, o ângulo, né, que é feito aqui, ó, se você traçar uma linha horizontal, você tem um ângulo aqui, que é justamente esse ângulo aqui também. Né, que você tem aqui a corda, né, que é esse comprimento aqui, que é a nossa hipotenusa, que é esse lado aqui do nosso triângulo. Então, para a gente descobrir, na verdade, o ângulo, basta a gente aplicar a tangente. Né? Você tem o cateto oposto e o cateto adjacente, que são valores conhecidos. Então, se a gente aplicar a tangente desse ângulo, que é o cateto oposto, 0,35 metros, sobre o cateto adjacente, que é 1,72 metros, nós vamos ter, então, o ângulo, né? Se a gente aplicar o arco cosseno. O cosseno entre esses dois valores dá 0,203. Então, arco tangente, eu falei arco cosseno, né? Porra. Arco tangente de 0,203 vai nos dar um ângulo de 11,5 graus. Então, agora a gente sabe qual é o ângulo com que o módulo da tração atua em relação ao eixo x. Agora a gente aplica a segunda lei de Newton. Então, nós temos força resultante, vai ser o somatório das forças. Então, nós temos a tração do lado direito no eixo y, mais a tração do lado esquerdo no eixo y, menos a força-peso, que também atua no eixo y. Como a força resultante é nula, porque o sistema está em equilíbrio, então não há aceleração, então esse termo é zero. E nós temos, então, né, já que está exatamente no meio da corda, então essas duas trações são iguais, os valores dela, então nós temos duas vezes a tração no eixo y igual à força-peso. Quem é a tração, quer dizer, quem é essa componente y, é o cateto oposto do ângulo, do triângulo. Né? Se você transladar ele para cá, ele é justamente o cateto oposto em relação ao ângulo que a gente quer aqui. Ó. Então, essa componente é justamente o módulo da tração vezes o seno de θ. Então, a gente isola essa variável, dividindo ambos os lados da igualdade por 2 seno de θ. Ficamos, então, com a tração igual a força-peso sobre 2 vezes o seno de θ. Quem é θ? 11,5 graus. E o peso?
3.160 newtons. Então, substitui e resolve a expressão. Nós temos, então, que a tração em cada lado da corda é de 7.925 newtons. Muito bem, pessoal. Espero que tenham acompanhado a linha de raciocínio até aqui. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para receber mais. Vocês vão ver que vão ser muita análise assim. E olha que essa aqui é só de nível 1. Eu sei que tem questões aí que vão ser cabulosas para identificar os pontos de equilíbrio e as análises das forças que mantêm o sistema em equilíbrio. Eu estou ligado que eu já passei por isso aqui na faculdade. Então, olha só o comecinho, né? Quanto que a gente tem que fazer de análise. E essa é uma questão de nível 1. Esperem para ver só as questões que vão chegar aí de nível 2 e 3. Algumas, né? Que a gente às vezes sabe que tem algumas que são até simples, sendo de nível mais alto. O que mata a questão é simplesmente você ter a sacada certa, né? Que é o que torna ela, às vezes, difícil, mas a resolução é facilzinha. Como sempre, dúvida, críticas e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão. Fui!